Olá, tudo bem? Ô- Oi, Bela, tudo bem? Tudo jóia? Ótimo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite, viu? Imagina, eu que agradeço. Sei que, Prazer. sei que seu tempo é bem corrido, né? Você é muito concorrida aí pelo pessoal, mas ainda bem que você conseguiu arrumar esse tempinho aí para poder conversar com a gente. Um prazer. Espero que seja uma noite muito edificante para todo mundo. Boa noite aos que estão assistindo também. É um prazer estar aqui com vocês. É, as pessoas sabem então que você, né, é uma mega empresária, que você foi musa fitness, que você é Olha, gostei disso que você multifacetado. falou. Gostei Ah, disso que você falou. Você foi musa fitness, porque as pessoas até hoje às vezes falam, musa fitness, Bela. Eu falo, gente, tem muitas outras musas por aí. Já passei dessa fase. então, né? Mas de qualquer forma, você foi a primeira, né? E Foi. você abriu o teu Instagram quando? Que ano que foi? Você Olha, foi. eu acho, até onde eu acho que foi 2010. Não existia Instagram aqui no Putz, Brasil, né? Eu capinei mato aqui no Insta. Eu sempre falo para as pessoas que eu fui, tipo, lá atrás, fiz a descoberta do território. entendi, 2010. Então, é, pelo que eu li sobre 11 você, anos, você começou até a fazer faculdade aqui no Brasil, mas logo bem jovem, acho que com 20 anos você foi para os Estados Unidos, né? com 21. Eu fiz direito aqui no Com Brasil. 21. Eu fiz direito Aham, até o oitavo período. Faltava mais ou menos um ano para terminar. E eu estava super entendi. feliz e queria realizar meu sonho de estudar fora. Chutei o balde e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Entendi. E com 21 anos você foi para lá e no começo, assim como para qualquer pessoa que vai desbravar em outro país, não foi fácil, né? Conta um pouquinho da Não. sua história do começo seu lá nos Estados Unidos para gente. Aqui em Minas a gente fala o seguinte, doutor Roberto, que as pessoas veem as cachaças que a gente toma, mas não vê o tombo que a gente leva. É verdade. Foram muitos, muitos durante toda a minha vida. Eu cheguei lá e até assim eu consegui me estabelecer, consegui realmente conquistar uma estabilidade financeira. Vixe, eu trabalhei dirigindo táxi, trabalhei em padaria, trabalhei em hotéis, já limpei, já desbloqueei iPhone, já fiz tanta coisa. Olha, É foi mesmo, uma chegou a caminhada. trabalhar de taxista lá nos Estados Unidos? Taxista. Foi, Pô, acho que um dos trabalhos que eu mais ganhei, assim, nesse início, sabia? Porque na época não existia Uber. Então eram os entendi. táxis normais, eu fazia muita corrida, assim, tipo hotel, aeroporto, e eu ganhava muita Aham, gorjeta na época. Então en- era uma benção. Foi o que eu juntava dinheiro embaixo do colchão, nem conta em banco eu tinha. entendi. E você foi. Você fez ciência da nutrição e depois fez mestrado. Foi lá nos Estados Unidos mesmo, né? Isso já é mais recente? Ou já faz tempo que você fez? É mais recente? Não, na verdade é mais ou menos recente, porque quando eu comecei a fazer nutrição, eu ainda trabalhava no banco. E foi quando começou essa história de Instagram. Na verdade, eu nunca tive um sonho de adolescente, assim, eu nunca tive planos, na verdade, de fazer nutrição, porque muitos adolescentes já no terceiro ano, segundo ano, já sabem o que querem fazer. Então, eu sabia que não era nada na área da saúde até então. Então, o Aham. fato de eu buscar a nutrição foi mais para me dar embasamento, uma vez que eu percebi que eu tinha crescido nessa história de rede social. Então, eu sou muito acadêmica, sempre fui muito estudiosa. Estudar, para mim, assim, é um prazer e isso mexe muito com a minha autoestima. Então, enquanto eu estou estudando, eu me sinto bonita. É mais ou menos assim que Entendi. funciona comigo. Aí eu fiz em 2009, eu acho que foi quando eu comecei, ou Aham. 2010, não me lembro. E aí, logo depois, eu dei um ano de intervalo, eu emendei o mestrado. Esse mestrado durou aí cerca de 3 anos, porque eu mudei a minha ênfase. Eu ia fazer nutrição esportiva, que era o que tinha tudo a ver comigo, mas o meu marido descobriu uma doença inflamatória intestinal, ficou Ah, tá. internado, tudo. Então, foi na época que eu estava quase para concluir meu mestrado. Eu mudei tudo. Conversei na Entendi. diretoria da universidade lá em Boston, na Northeastern, e aí eu mudei a minha ênfase para aprender um pouco mais sobre doença inflamatória intestinal, né? Mais especificamente a dele, que é retocolite ulcerativa. Então, foi assim, Entendi. bem punk. Aí depois eu fiz pós-graduação em teologia e agora em agosto eu começo outra pós em neurociências. Que coisa, hein? Você também não para, hein, meu? Você, cérebro a mil, né? Ah, não. Cérebro a milhão, né? Não Tá pode vendo muito. parar. Eu acho que a gente se sente vivo, pelo menos eu, é o que me faz sentir viva. Eu tenho muito prazer em sentar, pesquisar, escrever. Isso é o que me move, né? Eu falo que são perfis, são características diferentes. E isso para mim é um prazer muito grande. Entendi. E eu vejo dessa sua disciplina, você desde criança, quando você era criança, tua mãe te colocou em algum esporte, você fez alguma coisa,
Ou até os seus 18 anos você era completamente sedentária? Como é que é isso aí? Então, eu nunca fiz um esporte, assim, na verdade eu Aham, fiz coisas básicas que toda criança, né? Eu acho que toda criança passa por uma fase ali, a menina faz jazz, tem meninos que fazem também, né, balé. Eu fiz, aham, tipo, handball na escola, mas eu nunca fui boa, assim, em alguma coisa a ponto da minha mãe falar, "Ah, putz, ela é boa nisso, eu vou investir nela." Não, nunca. Então eu entendi. fazia normal, aula de educação física, não era nada demais, mas eu sempre gostei, assim, tipo, no meu prédio, descia com os vizinhos, andava de patins lá embaixo. Eu sempre fui ativa, sempre gostei de movimentar, mas nunca focada nessa questão do esporte. Mas quanto à disciplina, eu acho que isso é um traço de personalidade meu. Eu sempre Aham, tive comprometimento. Na verdade, eu acredito que é uma vertente, é um braço da disciplina. Eu sempre fui uma pessoa comprometida com a minha própria palavra. Então, tudo que eu prometo para mim mesma que eu vou fazer é uma questão de honra para mim. Eu vou até o fim. E aham, percebo que na minha vida essas coisas aconteceram, né? Assim, quando eu tinha 11 anos, já tinha esse sonho de morar nos Estados Unidos. A minha família não tinha condição financeira na época, os meus pais tinham acabado de se separar. A situação estava bem difícil, mas eu todos os dias estudava com o meu Michaelis, que era um dicionáriozinho de aham, inglês, sei e uns livros de demais. gramática que eu comprei usado na época, no centro Aham, da cidade, em BH, e era o que eu fazia. Assim, eu não tinha condição, não viajava, não saía de casa, eu ficava só estudando. Então, eu acho que isso ativou ainda mais essa questão dessa parte minha acadêmica e da minha disciplina, do meu comprometimento em buscar estudar fora. entendi. E quando você chegou nos Estados Unidos, quem te deu o start? Você conheceu primeiro foi o Instagram ou você começou a gostar de fazer exercício físico? Você conheceu alguém lá que te estimulou a fazer? Como é que foi isso aí, a sua introdução de uma dieta adequada, exercício físico, até começar a participar de competição? Então, doutor Roberto, eu imagino que você, como médico, você deve entender perfeitamente isso que eu vou falar agora e deve viver isso na prática. Aham, A gente tem dois caminhos, ou a gente vai pelo amor ou pela dor. E eu diria que pela dor é o caminho mais comum do ser humano dar esse start, virar a chavinha. E o meu não foi diferente. Eu trabalhava num banco já nessa época, no Banco do Brasil, lá, no aham. escritório, no back office, e eu era muito sedentária. Então, assim, se hoje eu tenho um chá nessa xícara, naquela época eu tinha uma Coca PET 2 litros que eu tomava com açúcar normal, que eu virava no gargalo, a donuts, a Isso com McDonald's. 20 e poucos anos, lá com seus 22, Não, 23. mais, 26, Ah, 26 por é? aí. E eu não malhava. Eu devia ter uns Uhum. 26 mais ou menos. E eu, Caramba. de novo, essa minha gana em estudar, em dedicar, a pesquisar, crescer. Eu queria muito crescer naquele banco. Então, eu trabalhava Aham. muito, chegava bem cedo e sempre era uma das últimas a sair. E era um desk job, né? Ficava ali sentada. Entendi. Até um, Uhum. um dia que eu comecei a sentir umas dores estranhas. E eu comecei a ter muita insônia. Eu senti, a gente sente, o corpo avisa, Sente, o sente. Aham. corpo humano é surreal, é muito surreal. E aí eu senti Verdade. que tinha alguma coisa errada. E fazia muitos anos que eu não era submetida a Não testes, fazia né? Assim, check-up, exame. check-ups, né? Uhum. Porque nos Estados Unidos, eu não sei se todas as pessoas sabem, a gente critica muito o SUS aqui no Brasil por conta da demora. Claro que o SUS tem as suas falhas, mas não existe sistema de saúde público como no Brasil, em nenhum outro lugar do mundo. Nos Estados Unidos não existe. Se você Aham. vai, você tem que pagar, não tem dessa. Você pode até não pagar na hora, né? Mas fica uma dívida ali no seu nome. E eu Aham. evitava de ir ao médico por isso, porque eu não tinha plano de saúde. Aliás, eu acho que no banco eu comecei a ter. Então, E por quando isso você que é eu fui. jovem também, você acha que você não vai ficar doente, né? Você acha que você não Você vai tá ficar lá com os doente, que você não vai 26, 27 anos, morrer? você fala, posso fazer o que eu quiser, porque eu tô Exatamente. tranquilo, meu corpo aguenta, né? Exatamente. Mas eu acho que isso é muito, é um pensamento que está mudando muito, né? Porque agora as pessoas estão falando mais de genética, né? De alterações genéticas, polimorfismos, assim por diante. Então eu acho que as pessoas hoje em dia estão mais Aham. atentas. Mas naquela época era esse pensamento aí, tô nova, até o dia que o corpo reclamou. E finalmente eu fui fazer o meu check-up. E quando eu fiz o check-up, alguns Ah, marcadores do fígado estavam alterados. E aí a gente chegou a um entendi. diagnóstico de esteatose hepática, que é gordura no fígado. E eu era super magra na época, assim, Caramba. Aham. magra. Mas o meu perfil metabólico, assim, os meus exames eram exames de uma pessoa que estava com sobrepeso, obesidade, estava tudo alto, glicose, colesterol, triglicérides, tudo alterado. E eu fiquei muito chocada na época. Eu falei, gente, eu já tinha tido 5 crises de pedra nos rins. Sendo Entendi. dessas 5, eu fui internado 3 vezes e foi uma loucura, assim. Eu realmente fiquei muito assustada. Então, eu imagino que, assim como eu, muitos pacientes seus que passam um perrengue com questões Demais. vasculares, eles Aham. mudam, né? Eles veem ali que não tem como. Ou você muda ou você morre, né? Não tem jeito. É como você E aí, mesmo falou, a maioria
que a maioria me procura depois que já tem algum sintoma, que já está Exatamente. doente, né? Que não deveria ser o contrário, eles deveriam me procurar para fazer um check-up, fazer um exame de rotina, mas não. A pessoa geralmente me procura a hora que o coração já está doente, a hora que os rins já estão doentes, enfim. O que não deveria, na verdade, acontecer, né? Principalmente se a pessoa já tem questão genética na família, né? Assim, a E gente deveria você ficar ainda tinha, mais. você já tinha o pai, parentes hipertensos, alguma coisa Sim, né? assim? Não, hipertensos não, mas os meus pais, ambos, têm colesterol alto. Colesterol elevado. A minha avó morreu diabética, né? Ela morreu de uma comorbidade da diabetes, ela teve parada cardíaca e assim, Entendi. it runs in the family, né? A gente tem que ficar atento. Sempre tem, principalmente na Sim. família do brasileiro, você sempre vai ter alguém ou Sempre cardíaco, tem, não? Até. sempre tem. Eu lembro que quando eu fiz um exame, aliás, até eu quero te perguntar isso agora. É. Não estava no script, não, mas é uma dúvida que eu tenho. Uhum. Eu tenho uma coisa com respiração curta, porque eu sou muito ansiosa. Então, às vezes, Sim. eu respiro e não vem. Aí eu fui no cardiologista uma época, achando que eu tinha algum problema, não sei, eu falei, eu tô com algum problema de coração, cismei. E aí ele fez Ah, um exame, na época ele falou, olha, você tem um sopro muito discreto que todo brasileiro tem. E aquilo foi na minha cabeça. Eu falei, isso todo brasileiro é. tem? Como assim? É verdade isso? Não, na verdade, na grande maioria das vezes, pela ausculta, você já consegue ver a característica do sopro. Né? No teu caso, o médico deve ter acreditado que era um sopro inocente, aquele sopro benigno, aquele sopro que não atrapalha, né? Que não vai te atrapalhar em nada o seu coração. Mas o ideal é quando a gente ausculta alguma coisa que possa parecer patológico, aí a gente pode abrir mão de alguns exames complementares, por exemplo, um ecocardiograma, enfim. É o que ele não chegou a pedir um ecocardiograma na Não, época, não nada chegou. Na época disso. estava normal. Até eu fiz risco cirúrgico, depois estava normal, mas É. eu acho muito estranho essa coisa que eu tenho. Assim, eu sempre, desde novinha, eu falo, cara, É não isso, pode muita ser igual. criança tem, é o sopro inocente que a gente fala, não tem problema em válvula do coração nem nada disso, mas pela alteração de velocidade de sangue lá dentro do coração, principalmente na criança e no jovem, pode ocorrer um sopro ali, e não necessariamente é uma doença de válvula, por exemplo, né? Então pode acontecer Eu mesmo. acho que vale a pena, de repente, checar, né? Porque, de fato, Mas provavelmente eu deve ter sou. sumido agora, Mas eu acho que É. é válido checar. De fato, eu sou uma pessoa que sofro, que luta, eu falo isso publicamente, sempre falei, que luta Aham. muito contra a ansiedade. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. A minha filha desenvolveu toque, a gente tá super assim, tentando tratar, E sabe? como é Quando que você fica. consegue, né? E assim, porque a ansiedade acaba te bloqueando em um monte de coisa, né? Ou você trabalha isso a seu favor, eu não sei, porque eu tenho uma certa ansiedade, mas não é nada extrema. Mas eu consigo utilizar essa ansiedade para, às vezes, acabar alguma coisa mais rápido. É Eu o não que eu deixo faço. nenhuma coisa para amanhã, outra coisa É para depois de exatamente. amanhã. Eu falava, é para resolver agora, eu uso minha ansiedade para É, acabar resolvendo os problemas, exatamente. entendeu? É o que eu faço. Eu sou hiperprodutiva por isso. Eu produzo muito, justamente como uma fuga, assim, eu acho, para não pensar. Porque depois que eu virei mãe, isso piorou muito, né? Se tem mães aí assistindo, as mães vão me entender. Aham. Exatamente, a Vitória escreveu uma coisa fenomenal. Ansiedade não é frescura, gente. Ansiedade não é frescura, é uma coisa muito séria. Eu já tive crises de Aham. sentar na cama, o coração sair pela boca, aquela sensação de morte, formigamento. É fisiológico, o negócio é muito sério. Não, e Tem o primeiro médico que ele procura é o cardiologista, porque ele tem certeza que. tá tendo infarto. Você foi um exemplo, né? Não, tem certeza. Chega com falta de ar, batedeira, dor no peito, sensação de que vai desmaiar, sensação de que vai morrer. Aí, é claro, a gente faz todos os exames, mesmo para mostrar que o paciente realmente ele não tem nada. E o diagnóstico de ansiedade é sempre um diagnóstico de exclusão. Mesmo porque a gente sabe que a ansiedade leva a um monte de doença do coração. Libera fator inflamatório, enfim, Hum, acelera o coração, aumenta a sim, pressão, libera exato. adrenalina, noradrenalina e acaba, no futuro, prejudicando o coração. Sim, total. E no caso, a ansiedade para você também, para o tratamento da ansiedade, o exercício físico foi fundamental, né? Fundamental, né? Sabia que eu comecei a correr tem mais ou menos um mês e meio atrás. Eu sempre demonizei esteira, nunca gostei de fazer. Aham. Assim, cardio nunca foi a minha praia. Mas eu comecei a correr por conta disso e tem me ajudado demais. Assim, eu encontrei na corrida uma, Aham. uma, uma fuga mesmo, assim, uma válvula de escape para controlar essa minha questão da ansiedade. E faço uso, lógico, de ervas adaptógenas, de chás, é, Aham. controle de respiração. Eu já tenho as minhas suplemento com L-triptofano para melhorar a serotonina e etc. E na época que você descobriu ainda que você estava com esteatose hepática, enfim, o que foi? No outro dia você já entrou numa academia, começou a fazer exercício, procurou uma nutricionista, como é que foi isso aí? Foi Foi uma tipo neura que isso. você Na teve. época,
Na época eu não sabia a diferença entre carboidrato, proteína e gordura. Eu não sabia nem o que que era. Mas Aham, eu fiquei, assim, tão chocada. E aquilo, quando dói na gente, assim, nesse sentido, eu acho que te desperta, né? É como se eu tivesse, como aham, meus olhos estivessem vendados, de repente eu passei a enxergar. Então, no dia seguinte, literalmente, eu busquei uma academia. E assim, eu não tinha grana na época para pagar. Nos aham. Estados Unidos é um pouco diferente essa história de nutricionista, não é igual aqui no Brasil, é um pouco complexo. Tá. E não tinha, assim, né, alguém de fácil acesso e com preço bom, e nem personal, não podia comprar suplemento, mas eu fui com o que eu tinha. Eu devia ter duas roupas de ginástica na época e fui. E eu me Entendi. lembro que eu cheguei na academia, assim, 5 horas da manhã, eu olhava para os aparelhos, eu falava, meu Deus, de onde eu vou começar? E a minha mente ficava toda hora, volta para casa, tá frio, que preguiça, não vale a pena, sua cama mais quentinha. Então, assim, Aham. sempre lutando, né, contra a minha mente, que hoje eu percebo que sempre foi a minha pior inimiga, tentando usar o sistema devagar do cérebro, né, segundo Daniel Kahneman, que é o sistema racional, a gente tem que lutar contra o sistema rápido emocional que domina ali o nosso Verdade. córtex, né? E aí eu Uhum. consegui controlar as minhas emoções e finalmente tomar as rédeas da situação. Aí eu comecei a treinar em 3 meses, foi assim, surreal, porque como eu gosto de ler e gosto de estudar, eu comecei a ler um livro, e esse Aham. livro, por acaso, caiu no meu colo. Eu lembro que eu comprei ele no eBay na época, era algum livro de nutrição holística. E eu, como não entendia nada, eu Ah, comprei o primeiro lá que apareceu, que o eBay recomendou, e hoje eu sou assim, extremamente grata, porque eu segui à risca tudo que falava nesse livro. Então, hoje, assim, não é muito o meu foco, né? A nutrição holística, apesar de eu gostar, de eu apreciar, não é muito meu foco, mas funcionou. E esse livro trabalhava muito com a questão da higiene da alimentação, né? Como tem a higiene do sono, a higiene da entendi. alimentação. E eu coloquei em prática, assim, literalmente tudo, by the book. Em 3 meses eu Aham. comecei a ter muito resultado. Aquilo me motivou horrores. E aí eu comecei, foi quando eu Transformação corporal, em 3 meses você já começou a notar a diferença, assim, uma diferença total, extrema. extrema. É. Surreal. Eu percebi assim mais tônus muscular, mais disposição. Eu chegava para trabalhar, eu virei outra pessoa. Eu comecei a render mais no trabalho. Eu tinha uma concentração melhor, mais foco. E aí é por isso que eu falo para as pessoas o seguinte, que não existe, a gente não compartimenta a questão da disciplina. Do mesmo jeito que você tem disciplina para procrastinar, você tem disciplina para produzir. Então, ou É você é só um você procrastinador filtrar, você alinhar para o e lado alinhar. bom da, né? Exatamente, a Exatamente. natureza da disciplina é a mesma. Então, se hoje eu sou uma mulher que consegue ser mãe, esposa, influenciadora, empreender, enfim, criar conteúdo que não é fácil, né? A gente tem que dar o dia inteiro. E as pessoas acham que eu tenho uma equipe gigante, eu não tenho, eu que faço tudo. Eu que Aham. cuido da minha rede social, eu que faço tudo. Então, eu creio que é muito por causa disso, dessa questão da disciplina que eu conquistei lá atrás. Eu Entendi. continuo aplicando ela para todas as áreas da minha vida. E para as pessoas, porque eu tenho, nossa, o que eu tenho de paciente que eu tento insistir, tento convencer para ela começar a fazer alguma atividade, para melhorar a alimentação. Às vezes eu encaminho, às vezes não, eu encaminho sempre para um nutricionista, às vezes até para algum educador físico, mas a pessoa não consegue ter consistência. Ela vai uma semana, 2 semanas, depois para. O que você poderia falar para tentar me ajudar a convencer essa pessoa que ela tem que fazer exercício, que ela tem que se alimentar bem? É engraçado que eu recentemente eu lancei até um curso sobre isso. Eu pesquisei muito, né, na literatura, em estudos recentes na área de psicologia, inclusive esse que eu li, Aham, acho que é do British Journal of Psychology. Mostrava que diferente do que a grande maioria das pessoas pensam, né, da história dos 21 dias, que em 21 dias você cria um novo hábito, isso já caiu aham. por terra, né, segundo a ciência. Um É hábito, mesmo, ele eu li o livro, acredito nisso até hoje, então, então tem coisa nova já, aí. já tem. Esse estudo que eu Aham, tô falando especificamente, eu acho que ele saiu ano retrasado, ano passado, uma coisa assim, que comprova, aham, foi um estudo super robusto, um estudo bem assim, bem elaborado, randomizado, super bacana. E entendi, ele mostrou que um hábito demora cerca de 66 dias para se formar, que não se forma um hábito em apenas 21 dias. 21 entendi. dias é o dia que são os dias que o seu cérebro começa a entender que aquilo ali está se encaixando na sua rotina, mas para que aquele hábito realmente se torne um hábito, vai Aham, demorar 66 dias. Então, o meu conselho para as pessoas é o seguinte: primeiro, estabelecer metas atingíveis. Não adianta você colocar assim, se em 2 semanas eu não conseguir, eu não vou continuar. Não, você tem que colocar mais, bota aí 3 meses, pelo menos, né? Para ficar ali numa marca segura. E entender que você entendi. precisa ensinar o seu cérebro. Existe um fenômeno que se chama neuroplasticidade. O seu cérebro, ele é totalmente adaptável a novas situações. Então, a gente precisa ensinar o nosso cérebro. Por quê?
Por que ensinar? Porque a tendência do nosso cérebro é sempre buscar coisas mais fáceis. O nosso cérebro, É verdade. ele foi programado para poupar energia e não para gastar energia. Isso é uma questão de segurança, né? Um dispositivo de segurança do nosso corpo. Então, você Aham. nunca vai, por assim, vontade intuitiva, fazer as coisas mais desafiadoras. Não. Só usando o seu lado racional. Só com o sistema devagar do cérebro, que é o sistema Então vai indo racional. degrau a degrau, vai indo devagar, vai Exatamente. colocando metas, não vai querer dar Exatamente. um pulo. Ah, Exatamente. Qual que é o grande segredo? Você tem que criar, na verdade, um contexto, um gatilho e manter a frequência. Então, por exemplo, o contexto, o café da manhã. Aí o gatilho vai ser, você vai comer, ao invés do pão branco, você vai comer um pão, sei lá, sem glúten integral e ao invés de ah, margarina com manteiga. Então, você criou entendi. ali um contexto, um gatilho e a frequência que vai se repetir nesse ciclo todos os dias, até que seu cérebro entenda que aquilo ali é o novo normal para você. Então, você Entendi. adaptou o seu cérebro àquele novo normal. E diminuindo, assim, tem pessoas, até fica como dica para quem está assistindo, tem pessoas que conseguem tirar aos poucos. Eu não sou essa pessoa. Ou eu tiro tudo, ou eu não Aham, tiro nada. Eu não consigo entendi. controlar, eu não tenho meio termo. Mas isso é muito de pessoa para pessoa. Eu acho que funcionou para mim. Eu não como açúcar há 2 anos, mas foi quando eu tirei realmente tudo. A partir de amanhã, não como mais. E botei isso na minha cabeça como meta. Lógico, sofri, doeu, meu cérebro ficou ali tentando trick me all the time, mas enfim, eu acho que é uma questão realmente. Persistência e teimosia, força de vontade. Não E o tem quanto jeito, né? É você o que eu sempre deseja tento falar para paciente, é isso, né? o quanto você deseja isso. Se a sua meta faz sentido para você, então a sua chance de alcançá-la é exatamente, Neuza, com cigarro é igual. Se a sua meta faz sentido para você, a sua chance de alcançá-la vai aumentar. Mas se nem você acredita naquela meta, você não tem como criar um ambiente seguro para que você comece, porque você não acredita naquilo. Então, aí você já caiu por terra, entende? Então, você tem que estar presente no processo, você tem que estar consciente no processo, você tem que ser persistente no processo, e não adianta querer chegar no cume se você não quer escalada, não tem jeito. Entendi. Mas você acredita também que uma ajuda de um profissional, porque no seu caso você não precisou, né? Mas acho que seria o ideal, né? Que você tivesse a 100%, ajuda no mundo ideal de uma equipe multidisciplinar, né? Para poder te orientar 100%. com relação ao exercício, à nutrição, né? Exatamente. Eu vou mais longe. Eu acho que hoje, né, os consultórios médicos de nutrologia, enfim, de nutricionista, já estão muito seguindo essa linha de equipe multidisciplinar. Então, você tem psicólogo, você tem nutrólogo, você tem o endócrino, você tem um personal, né, nutricionista, você tem vários profissionais de áreas diferentes que se complementam, porque isso é super importante. Eu até Ah, brinquei hoje com meu marido que essa pós que eu vou começar agora na PUC de neurociências, ela é muito para cobrir a terceira vertente que falta para mim, né? Porque eu tenho nutrição, que é o corpo, ah, tenho espírito, que é a teologia, e agora sim, neurociências, que é a mente. Então, corpo, mente e espírito. Essa é a tríade que eu acredito. Então, eu entendi. acho super válido, assim, as pessoas realmente, se puder investir, invista em uma consulta com um bom profissional, de preferência multidisciplinar. E com relação à dieta, porque muita gente, o pessoal mais caça no senhor Google lá é a tal da dieta milagrosa para emagrecer, né? E É, a gente sabe muito bem que isso não verdade. existe, né? Não tem um negócio, uma dieta. Você pode até emagrecer. Às vezes você em um mês consegue perder 10 quilos. Mas a gente vê depois que o paciente faz isso e volta no consultório, dali 2, 3 meses ele ganha o peso novamente. Efeito Que, sanfona. o que a pessoa tem que fazer, então, para ela conseguir perder o peso com saúde para não voltar a ganhar depois? Olha, radicalismo, assim, eu acho que tem coisas que ok, né? Há pessoas que consideram o fato de eu não comer açúcar como radicalismo, eu não considero que faz sentido para mim. E o açúcar é uma caloria vazia também. Mas eu digo assim, radicalismo no sentido de você tirar nutrientes, né? Eu conheço pessoas, eu tenho uma tia, por exemplo, que ela é assim, quero emagrecer. Aí ela fica aquela semana inteira só comendo sopa. Entendi. Enfim, fica numa restrição calórica muito grande. Eu respeito, os nutricionistas, eu não atuo, né, clinicando como nutricionista, mas eu abomino a dieta HCG, por exemplo. Eu acho que é um risco que não vale a pena, é uma Aham, restrição calórica que não vale a pena. Conheço, inclusive, uma pessoa que veio a óbito depois de fazer. entendi, Conheço, assim, do meu convívio, que veio entendi. depois que fez essa dieta. Então, existem riscos que não vale a pena e não são duradouros. Você até pode perder 2, 3 quilos ali nos primeiros dias, mas você tem que lembrar que você está perdendo, obviamente, por uma restrição calórica muito alta, né? É matemática, Aham, nutrição é matemática.
e peso de água também, porque o nosso corpo retém muito líquido, principalmente se a sua dieta é rica em sódio, né, em sal, você vai reter mais líquido. Então é comum que você perca peso de água. Isso não significa que você está emagrecendo de verdade. Emagrecer com saúde significa emagrecer progressivamente, passo a passo. E antes de mais nada, o que é mais importante, você tem que preparar o fundamento, ou seja, você tem que descobrir quais são as suas deficiências nutricionais e corrigir isso. E Entendi. principalmente o seu intestino. Se você não está com a sua microbiota funcionando legal, equilibrada, se você tem uma desbiose, não vai adiantar nada você tomar suplemento, não vai adiantar nada o que você está fazendo. Então, você precisa, em primeiro lugar, reconhecer deficiências nutricionais e corrigi-las, cuidar do seu intestino para que você absorva bem os micronutrientes, para que você produza serotonina, para que você tenha uma boa imunidade, porque o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, o nosso intestino é responsável por cerca de 90%, né, da produção de serotonina. Então, é É muito verdade. importante começar do mais básico. Gente, só para concluir essa pergunta, vamos parar de inventar moda. O básico sempre funcionou. Eu não sei quem foi que começou a demonizar o feijão, por exemplo. O arroz Aham, integral, o feijão. Eu não abro mão. Todos os dias eu como meu arroz e o meu feijão, meu arroz integral. Então, assim, as pessoas estão tentando dificultar uma coisa que é simples, é né? Vamos voltar verdade. às raízes. Aham. E com relação ainda à alimentação, carne vermelha você não come, né? Carne vermelha, né? Não. Carne vermelha, para pessoa que às vezes não quer mais comer carne vermelha, o que que você faz para substituir essa proteína que é importante, né? Da carne Sim, vermelha. O que que você come assim no dia a dia para substituir esse boa. elemento? Boa pergunta. Então, eu, na verdade, eu já não como, eu não como carne, deve ter uns 9, 10 anos. Parei de Tá? comer no início da minha faculdade de nutrição, porque eu, enfim, eu li um estudo da Ásia, não me lembro se era da China, do Japão, mas era um estudo assim de tipo Ah, 50 anos, que avaliava a relação da carne vermelha com alguns tipos de cânceres em homens e mulheres. E ali foi uma opção mesmo, né? Eu decidi tirar e hoje eu me sinto muito bem. Na verdade, só que um parênteses, eu fiz um teste ah, logo no início. Eu tirei glúten, lactose e carne, um de cada vez, por pelo menos 60 dias, para ver se o meu corpo sinalizava alguma coisa positiva ou não. Lactose e glúten, eu não senti tanta diferença porque eu não consumo em excesso. Então, para mim, foi ok. E a tá. carne vermelha, sim, eu já senti uma diferença na digestão, no sono, no humor e assim por diante. Então, eu como hoje, ovo é a minha fonte primária de proteína. Inclusive, ali na escala, né, de biodisponibilidade, ovo e whey estão super em liderança. Aham, O whey, você tem opções hoje veganas, né, de proteína de arroz, proteína de ervilha, tem bons wheys veganos. Podem não ser tão saborosos, mas existem, né? Para quem não aham, come vermelha, mas, por exemplo, come peixe, maravilhoso. De preferência, peixe que não seja peixe de criadouro, né? tá. Ah, eu como muito salmão, gosto demais. Deixa eu só clicar aqui que tá os comentários. Eu não sei por quê. Ah, não. Paralisou aí pra você? Porque pra mim paralisou no Herbalife. Ah, Não tá, parou. Ah, é verdade, né? Olha só. Eu tava prestando tanta travou. atenção que eu não vi. É, travou. Acho que daqui a pouquinho Ah, ele começou de começa. novo. Ai. Acho que as pessoas não estavam comentando. Mas É, enfim, então hoje você tem muitas opções, né? O ovo é delicioso. O ovo ele era tido como vilão, mas hoje já é existem estudos verdade. que mostram que pessoas, né? Você pode explicar isso até melhor do que eu. Pessoas que têm tendência a ter colesterol alto pode comer ovo, né? Existe, claro, uma moderação, como em tudo na vida, mas não precisa tirar completamente, mesmo porque o Ah, ovo é uma fonte maravilhosa de proteína, de colina, né, na gema do ovo. Então, para mim, a minha fonte, assim, primordial. Ovo, whey e peixe eu como de 1, 2 vezes por semana no máximo. E eu como, obviamente, fontes de proteína vegetal. Mas o entendi. grande segredo aqui para dar certo é lembrar que a proteína vegetal ela não é essencialmente completa no que diz respeito aos aminoácidos essenciais, como a carne, né? Como as proteínas animais. Então é sempre bom misturar pelo menos 3 fontes tipo, sei lá, um arroz integral, uma quinoa e um feijão, ou 2 fontes pelo menos, para que você Entendi. obtenha aí uma maior quantidade de aminoácidos essenciais. Mas super funciona. Eu vivo Tá. muito bem. E você, particularmente, como você faz muito exercício, você faz algum tipo de suplementação, além da alimentação que você acabou de explicar? Você, né, não que os outros devam fazer, mas o que você, Bela Claro. Falcone, faz com relação à suplementação? O que que você usa no dia a dia? Você falou whey protein, o que mais que você usa? O whey é básico, né? Depois do treino, pós-treino, eu sempre tomo whey, principalmente porque eu tenho uma tendência, meu metabolismo é muito rápido, e eu tenho uma Ah, tendência a catabolizar, né? Se eu fico, sei lá, uma semana sem treinar, eu já sinto diferença no tônus muscular, então eu tô sempre ali com meu whey ou de barrinha, o mais saudável possível. É, Dependendo da época e do meu objetivo, eu gosto de tomar creatina.
Não é Tá. sempre, mas dependendo, por exemplo, quando eu competia, eu tomava, porque eu queria muito volume muscular e funcionava super bem para mim, a monoidratada. Ah, Eu gosto de suplementar com L-triptofano, eu gosto de glutamina, gosto de BCAA, tomo outros suplementos, ômega 3, clorela, enfim, a lista é até um pouquinho grande, assim, eu tenho alguns manipulados que eu gosto bastante, com ervas, né, com especiarias, tipo cúrcuma, que são anti-inflamatórias, aham. antioxidantes. Mas eu acho super importante, assim, a gente enfatizar, doutor Roberto, que não quer Você dizer viu, que você você não viu, vai ter galera, sucesso. que é bem o básico mesmo, né? É whey Exato. protein, é glutamina, é creatina, não tem que ficar inventando, né? Porque você entrar em loja de suplementos, você vê também milhões de Mas coisas, eu né? acho que existe um suplemento ideal para cada objetivo. É por isso que a Sim, gente precisa se exatamente. atualizar para entender qual é o seu objetivo. E, de novo, eu quero enfatizar a questão do intestino. Não adianta você investir nos melhores suplementos do mercado se o seu intestino não está saudável. Porque você não só está jogando dinheiro fora, como você vai estar prejudicando a sua saúde. Então, você precisa primeiro investir numa consulta médica, né? É. Visitar um consultório médico para entender como está seu intestino. Hoje em dia, a gente tem exames tão robustos com relação ao microbioma, exames que investigam de fato, né, a nossa sociedade ali de micro-organismos para saber qual é o melhor probiótico para você. Enfim, então eu Não, acho que é questão de preparar o solo, entender quais são os suplementos adequados para o seu objetivo individual. Mas eu sou super, eu amo, assim, eu amo entendi. suplementar os suplementos certos. Entenderam, né, pessoal? Não é porque é bela toma que você vai sair amanhã e É gastar aí exato. uma fortuna ali na loja de suplemento que muitas vezes para você não vai funcionar, Ó, alguém né? falou aqui, ó, doutor Roberto, Pet Stags, shot de manhã, limão, cúrcuma, água e própolis, não fico gripada há 2 anos, maravilhoso. Gente, posso Eu sei que falar? você faz um shotzinho, não faz? De Fácil, eu adoro. anti-inflamatório, Todos os mas para dias eu ativar a tua tomo. mente, o que você faz aí? Em O que você usa? jejum, principalmente. Eu acho que a gente, como eu falei no início, a gente subestima demais as coisas que estão ali na natureza. Por quê? Porque o ser humano é assim, não tem aquela história, por exemplo, quando você vai muito bem numa prova, você fala, ah, não, tava fácil demais, eu fui mal, não tem condição. A gente Uhum. sempre complica as coisas, a gente acha um problema para cada solução. Então as pessoas minimizam ou subestimam a eficácia das coisas naturais. E Deus, gente, Ah, Deus é perfeito. Deus, quando criou o verdade. mundo e os seres humanos, ele não deixou a gente aqui a Deus dará. Ele criou também. Claro, a gente tem os sintéticos, né, da indústria farmacêutica, que também o Deus deu inteligência para o homem para criar, mas tem as coisas da natureza que a gente usa como? Na prevenção. Prevenção é tudo. Prevenção é Ah, tudo. Então, a colega, a seguidora, falou que ela toma o própolis, a cúrcuma, gengibre, maravilhoso, continue, porque assim, em princípio não tem nenhum efeito colateral, é natural e ajuda. Então eu sou super a favor disso. entendi. E agora a gente, nossa, o que eu atendo paciente de pessoas, a gente falou de ansiedade, mas o que eu estou vendo é que as pessoas não estão só ansiosas, as pessoas estão estressadas mesmo. As É pessoas não estão isso. se aguentando mais em casa, brigando com a família. E esse estresse, ele acaba piorando muito quando você quer conquistar o corpo bom e principalmente melhorar a tua saúde, né? Por causa Então, do cortisol. como é que esse estresse acaba atrapalhando na performance do corpo para condicionamento físico? Como é que é isso aí? Excelente pergunta. As pessoas às vezes acham que é brincadeira, né? Mas o estresse, ele é um gatilho para várias doenças. E vamos só deixar claro aqui uma coisa, doutor Roberto, que só para as pessoas entenderem. O estresse, ele não é de todo ruim. O estresse é um mecanismo de defesa do nosso corpo, desde que ele esteja em níveis normais. O que é nível normal? Você ficar estressado numa situação de perigo, né? De luta e fuga, que você precisa Sim. fugir ou lutar, numa situação onde você se sente ameaçado, para que você reaja, para que você se torne responsivo àquilo. O estresse crônico, que é o estresse ali que está persistindo há mais de um mês, de 2 meses, esse é o estresse que pode te prejudicar, porque ele vai causar inflamação no seu corpo. Por quê? Porque ele aumenta os níveis de cortisol. O cortisol é um hormônio produzido ali pela suprarrenal, ele é um hormônio que ele precisa estar em níveis normais, porque ele é importante, né? Ele Aham. ajuda a combater o metabolismo de carboidrato, combater a inflamação, né? Ele é um hormônio esteroide, porém, se ele tiver alto, né, desregulado, ele vai ferrar com o nosso corpo, ele vai aumentar, ele vai prejudicar a imunidade, ele vai aumentar os níveis de glicose no sangue. Enfim, existem vários efeitos colaterais do cortisol e um deles é a degradação da questão do tecido, né? Na Leva verdade, o catabolismo muscular mesmo, catabolismo, né? exatamente.
ele prejudica a síntese de proteína, ou seja, ele impede, né, com que o músculo cresça, com que você construa aquela massa muscular, e ele também degrada o tecido ali, né, os aminoácidos, para produzir energia. Então, é Entendi. muito perigoso. A gente precisa sempre investigar. Eu já tive no contrário. Eu estava com cortisol muito baixo, me sentindo Aham, assim, uó, morta de cansada, me arrastando na vida. E eu vi que eu estava com fadiga adrenal. Foi assim, horrível. Eu tive que fazer vários shots adrenais, né? Shot não, entendi. desculpa. Soro na Aham, minha médica nutróloga aqui. Foi maravilhoso porque realmente resolveu o meu problema. Mas é muito importante, assim, para evitar essa questão do estresse. Parece muito óbvio essa resposta, mas você precisa aham, evitar situações que te expõem ao estresse. Na verdade, existem coisas que você pode fazer, claro. Suplementar, por exemplo, com L-triptofano, subir o seu nível de serotonina para você se sentir melhor. Tomar mais chás, existem chás adaptógenos que te ajudam também. Mas, aham, basicamente, você precisa evitar o overtraining, porque o overtraining aumenta também o estresse oxidativo, aumenta o estresse, você pode piorar a questão dos níveis de cortisol. Você precisa dormir melhor. Eu sei que hoje dormir é um luxo, mas pelo menos 8 horas por noite vai te ajudar também. Praticar esportes, sei lá, natação, corrida, dança, qualquer coisa que te traga essa sensação de bem-estar. Meditação, que aqui não tem nada a ver com coisa de religião, mas meditação para saber controlar a respiração e trazer essa sensação de bem-estar mesmo, para que você evite situações de estresse. Porque se entendi. você está sempre ali exposto a isso, você sempre vai ter níveis de cortisol alto e você não só vai perder a questão da massa muscular e ter dificuldade de construir a massa muscular, como também vai engordar gordura abdominal. Então, cortisol, gente, hormônio é tudo. Procure sempre um endócrino, porque a gente É. precisa estar com os hormônios em dia. É verdade. E com relação ao exercício físico, perto da hora de dormir, você tenta evitar? Porque a gente sabe que, às vezes, muito perto da hora de dormir, ele pode dar um pouquinho de insônia ali. Tem pessoas Sim. que já têm insônia. Você costuma malhar de manhã, logo que acorda, porque você viaja, faz as coisas, tem um monte de coisa para fazer. Tem hora que não dá para você. Mas você tenta se policiar para fazer exercício logo no comecinho da manhã ou não? Sim, total. Assim, malhar de noite para mim é a última opção. E mesmo assim, mesmo se for a minha última opção, eu evito mesmo, sabe? Eu tento não malhar de noite, porque eu sou uma pessoa que, como eu falei no início da live, né? Eu sofro de ansiedade, eu sou uma pessoa super ansiosa naturalmente. Eu tenho esse traço de personalidade que me faz sofrer demais. E meu sono é muito leve. Então, se eu fizer qualquer coisa que me agita de noite, tipo café, por exemplo. A pessoa que é ansiosa, ela Ah, deve evitar a cafeína depois do meio-dia, de 1 hora da tarde, sim. porque isso pode prejudicar o seu sono lá. Pode parecer que não, porque está distante, né? Ah, meio-dia para, sei lá, 10 horas da noite, mas faz diferença. Então eu evito sim o treino, eu acho que ele me pilha muito. E não só a mim, eu acho que outras pessoas, independente da ansiedade, eu já tive relatos, assim, meu marido, por exemplo, ele não é uma pessoa ansiosa e quando ele treina de noite, ele fica cansado. E Fica de com mais. manhã, gente, o nosso metabolismo tá a mil, né? A gente acabou de acordar, tá muito bem disposto. Eu acho que é o É, melhor horário, porque assim, vou trabalhar depois. E se eu já fiz o exercício, eu não sei, parece que eu vou com outro humor já no consultório, e tem a né? questão, dependendo do treino que você faz, tem a questão do EPOC, né? Que você continua colhendo os frutos do seu treino ao longo do dia. Se você investe, por exemplo, num HIIT, num High Aham, Intensity Interval Training, né? Que sim. você trabalha com picos de intensidade, você vai Aham, dar um boost no seu metabolismo e nas próximas 24 horas você vai colher os frutos daquilo. Então, é verdade. aproveita ao longo do dia, né? Eu acho que o treino à noite, eu não entendo muito da parte hormonal, eu confesso, mas eu acho Aham. que ele até prejudica um pouco, assim, a questão da secreção de alguns hormônios. Eu acho que tem que ter cuidado, principalmente treinos mais intensos. E você treina todo dia, de domingo a domingo, ou você tem um dia de descanso ou 2 dias de descanso? Porque é Já. complicado, né? Você está arrumando cada vez mais coisa para fazer na tua vida aí assim, a gente eu vi uma entrevista sua você falando, a gente tem que arrumar o tempo, e é verdade. Eu costumo falar para o paciente meu, se você pegar 4% do seu dia, você malhando uma hora das 24 horas, que dá 4%, né? Você vai ter os outros 96% para fazer o que você quiser depois. Então a gente tem que se organizar. Mas para você deve ser meio complicado, né? Conseguir malhar todos os dias, e eu acho que nem é bom para a saúde, né? Você acaba Não, malhando quantas vezes por semana? Como é que você faz? olha, Tô quando fugindo dá. total do script, era para perguntar um monte de coisa aqui, tô Não, mas perguntando coisa aqui que... tá muito legal o bate-papo, assim que é bom deixar fluir. Quando dá, eu malho de 3 a 4, mas eu confesso assim que 4 para mim é o ápice do luxo. Eu malho normalmente 3 vezes por semana.
estão me perguntando o nome da minha nutróloga. Ela é de BH, Ana Cláudia Cansado. Ela é da Clores, da Clínica Clores. Ela é muito boa. Uhum. Enfim, eu vou para academia assim de 3 a 4 vezes por semana, mas quando eu estou na academia, e cata essa dica, gente, porque isso aqui, ó, isso é importante que eu vou falar, tá? Eu aprendi isso hoje, porque quando eu competia, né, eu fui atleta durante 2, 3 anos, eu era completamente viciada, alucinada, doente com a academia. Eu ficava horas na academia. E às vezes isso me gerava esse overtraining, que não é Entendi. bom para a saúde. Então, ao invés de eu ganhar massa muscular, às vezes eu estava ali catabolizando, porque já tinha dado para o meu corpo, né? Não tinha como mais. Então, eu aprendi que é sobre a intensidade e a qualidade do treino. Você Não tenta é fazer um sobre treino bem intenso, mas durante um tempo curto, assim, digamos, 45 minutos, uma exatamente hora de treino ali. 1 hora, contando com cardio. Uma Então, hora. por exemplo, eu faço o meu cardio. Antes eu fazia com tempo, agora eu faço com meta. Eu tenho a meta de 5 quilômetros. Então, hoje em dia eu estou conseguindo fazer esses 5 quilômetros em 26 minutos, 27 minutos. Entendi. E aí, quando eu chego, eu paro e o restante do treino, que, né, até completar 1 hora, eu vou pro treino mesmo, ou musculação ou funcional, e eu esqueço o meu celular. Hoje, Você por tá acaso, fazendo, fiz um geralmente você faz stories. o cardio antes, então. Faz o cardio antes de Faço malhar. na verdade, seria ideal fazer depois, mas como eu já criei essa. Lembra que eu falei no início da questão do contexto, do gatilho e da frequência? Eu Aham. criei esse ciclo no meu cérebro. Então, para mim, já é automático. Eu chego e faço. Se eu malhar primeiro, me dá preguiça no final. Então, eu já entendi que para Já mim é chega, faz a parte ruim antes, para se exatamente, livrar logo. exatamente, bem isso. E olha que Entendi. interessante, né? Eu odiava correr, eu demonizava a corrida. Porque eu não conseguia, né? A gente demoniza tudo que a gente não consegue. E até o dia que eu comecei, justamente por causa da questão da ansiedade, Aham. eu comecei a fazer e foi assim, maravilhoso. Eu falei, cara, eu consigo fazer isso. Que incrível, Aham. eu não conseguia. E aí, hoje, eu percebo que quando você já tá ali na pegada, eu tô correndo ali no 12, no 13, você nem sente sua perna mais. O Vai negócio já vai no tranquilo. automático. Então, deixa isso fluir na academia. Quando você estiver na academia, deixa o celular de lado, se dê esse momento de presente. Faça com intenção, faça bem feito, porque de nada adianta você ficar 2 horas malhando se você não tem proper form, ou seja, se você não exerce, se você não executa aquele exercício bem feito, não vai adiantar, você vai se lesionar, não vai surtir efeito. Então, faça bem feito com intenção e proper form e não se distraia, evite as distrações. Entendi. Bom, acho que é 10h45. Não, eu vou tirar, a gente tem mais 5 minutos, hein? Ó, vou tirar esses 5 minutos. Claro, vamos. Bom, Tinha mais vamos lá. pergunta aqui que você não fez. Ó, eu tô com um briefing aqui na frente. Nossa, depois eu tenho. A gente vai responder Olha, até tô algumas preparado, perguntas. eu imprimi as suas perguntas, tá vendo? Ó, eu sou super Aê, olha que disciplinada. beleza. Mas eu vou fazer uma pergunta fora aqui do script novamente. A gente sabe que na cardiologia, a gente tem um assunto que a gente está falando cada vez mais, que é a espiritualidade, né? Espiritualidade levando a proteção cardiovascular, as pessoas que creem mais em alguma coisa, elas correm um risco menor de ter infarto e derrame, coisa que a gente não estudava, não colocava em diretriz. Na última diretriz de prevenção de doenças cardiovasculares entrou a espiritualidade, que não é só a religião, né? É você perdoar, é você ter gratidão pelas coisas, é você ter empatia, né? O que isso é importante para você, essa parte da espiritualidade? Poxa, doutor Roberto, muito obrigada por essa pergunta. Te agradeço, assim, de coração, pela oportunidade de responder essa pergunta para as quase 1.000 pessoas que estão assistindo. Que agora você tocou num ponto que realmente me move meu coração. E essa é a minha urgência de mostrar para as pessoas que não é necessariamente sobre só o que você come, ou sobre só o exercício que você faz, mas sobre o seu espírito. Eu acho que, antes de mais nada, é sobre as questões espirituais. Porque se a gente não precisa ir muito longe. De novo, eu não estou falando questão de religião. Sim. Sobre ter fé, crer em Deus, né? Eu não estou aqui defendendo uma denominação. Mas Aham. basta a gente olhar ao nosso redor para a gente entender que existe um problema real no mundo em que a gente vive. Se você olhar para o lado, tem pessoas matando pessoas, pessoas roubando pessoas, pessoas enganando pessoas, É. deliberadamente. Então, isso nos faz acreditar que existe um problema no mundo. E de onde vem esse problema? De onde vem o mal do mundo? Será que o mal está no mundo ou ele está em nós? Né? A filosofia tentou provar por muito tempo, né? E claro, respeito todas as crenças, mas a filosofia tenta provar que o homem é produto do meio. Eu não creio que o homem é produto do meio. O homem é produto da queda, né? Aham.
um problema teológico lá atrás, e do problema teológico, eu falei sobre isso numa live hoje, do problema teológico surgiu um problema psicológico e, por sua vez, um problema sociológico. Então, a gente tem um problema na forma como a gente percebe a Deus, na forma como a gente percebe a nós mesmos e na forma como a gente percebe o próximo e o nosso ambiente. Então, é por isso que o homem destrói o planeta deliberadamente, a gente faz mal um para o outro deliberadamente, porque a nossa percepção espiritual está errada. Então, enquanto a gente não alinhar corpo, mente e espírito, a gente não vai conseguir ter um bom resultado. Primeiro, se você não tem uma percepção teológica correta do seu corpo, você vai continuar degradando o seu corpo. Você vai continuar fumando, ingerindo álcool em excesso, droga, fazendo tudo errado, porque você não tem gratidão pelo seu corpo, porque você não tem gratidão por Deus, porque você não tem a percepção correta. Então, enquanto essas 3 vertentes não forem ajustadas, e esse é o meu maior objetivo de vida como profissional, conseguir trazer essas 3 vertentes aí para as pessoas, a gente não vai conseguir ter sucesso, doutor Roberto, porque as pessoas minimizam demais esse impacto negativo, né, que a gente está falando aqui. Então, realmente, eu já li esse estudo que você mencionou, da questão da... Foi feito acho que em pacientes de CTI, né? Aqueles que criam em alguma coisa, que tinham fé, eles se safaram ali. Exatamente. Eu creio na soberania de Deus, né? Eu não posso negar isso como cristã, eu creio na soberania de Deus, mas eu creio também que existem coisas que a gente precisa assumir as rédeas, que é da nossa responsabilidade. Não em questão de salvação, não é isso que eu tô falando, mas em questão realmente do dia a dia, né? Da gente se alimentar bem, da gente não depreciar, não degradar o nosso corpo, da gente não fazer mal para o próximo. Você falou uma coisa do perdão, que isso é assim, é mais do que comprovado, que as pessoas que retêm o perdão, essas pessoas estão mais predispostas a doenças. A doença autoimune é isso, gente. Sim, com certeza. Ela está enraizada em coisas emocionais. Eu conheço pessoas que tiveram, você deve conhecer muito mais que eu, obviamente, que tiveram um infarto ali depois de receber uma notícia ruim. Então, assim, as nossas emoções estão diretamente ligadas à nossa saúde. A gente não pode minimizar. Então, o meu apelo e o meu desejo aqui hoje para vocês que estão assistindo é que você cuide primeiramente do seu espírito. E aí, depois você vai ajustando todo, porque você precisa ajustar a sua cosmovisão, a sua percepção do mundo espiritual, para que você, então, entenda o mundo natural, porque o espiritual veio antes, né? É verdade. Oh, que papo bom, hein? Que papo gostoso, top, né? Viu? Adorei. Nossa também. senhora, você é demais, viu? Você tem... Você que adorei. Você tem o dom da palavra mesmo, é impressionante, né? Obrigada, eu te agradeço muito. A gente fica agradecido, né, por você ter aceitado e, nossa, para mim foi um aprendizado. Toda vez que eu faço uma live eu aprendo, mas dessa vez aí foi demais. Poxa, que nossa, honra. adorei. Para mim é um privilégio escutar isso de um médico, porque muito meu bom. sonho era ter feito medicina, acho que agora eu já estou mais para isso, vou ficar onde eu estou mesmo, mas eu aprecio muito a carreira de vocês, né, cada um na sua área, mas o ser médico é se doar para o próximo, a gente sabe disso, né, em todos os sentidos. Então eu fico muito agradecida e honrada por essa oportunidade, espero fazer mais lives com você. Eu também. Também no futuro. Então tá bom. Galera, então eu vou encerrando a live por aqui. Mais uma vez quero te agradecer. A gente vai se falando. Obrigada. Eu, por mim, faria uma live por semana, mas eu sei que você é muito compromissada. Olha, mas mais pra frente vamos a gente organiza. Isso aí. Obrigada, querido. Tá bom, Bela? Beijo, pessoal. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijão pra você. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.